Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos continuar a nossa série sobre os Salmos, continuando do último Salmo que nós lemos, que é o Salmo de número 31, de 9 adiante, né? Nós vimos no nosso último vídeo que fizemos sobre o Salmo 31, nós vimos do versículo 1 ao versículo 8. E hoje nós vamos continuar mais um trecho do Salmo 31, para que possamos compreender melhor a mente do salmista. Aqui no caso é o salmista Davi, né, mestre de canto, que faz essa linda canção ao Senhor de adoração, que revelam problemáticas humanas, situações corriqueiras, que podem assolar a sua vida, a vida de qualquer ser humano. E aqui nós aprendemos aonde deve estar nossa esperança. Por mais que hajam dificuldades, por mais que pessoas se levantem contra nós, Deus é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é o refúgio do nosso coração. Por isso, querido, confie em Deus. Nós sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, tempos de pandemia, crise econômica, mas agora mais do que nunca, assim como foi em todos os tempos, agora mais do que nunca, o povo de Deus precisa confiar no Senhor. Um abraço para o meu querido amigo Rildo, pastor Rildo Precioso, lá em Campo Mourão. Então também eu quero deixar desde agora aqui para você, se você quiser conhecer o nosso ministério, aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, entre em contato conosco através do nosso site. O nosso site tem ali disponível todas as nossas plataformas digitais, artigos, vídeos, áudios. Nós temos cursos online, 8 cursos de graça para você crescer e florescer no Senhor. E ali também você pode semear na nossa vida, no nosso ministério, de alguma maneira contribuir com aquilo que Deus está fazendo através das nossas vidas. Nosso site é bem fácil, casanarrocha.com. casanarrocha.com. Tenho certeza que se você entrar lá, você será tremendamente edificado e abençoado pelo Senhor Jesus. Então vamos lá mergulhar nas Escrituras. Salmo de número 31, versículo 9. A Bíblia Sagrada diz: compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Ou seja, o grande rei Davi aqui revela aquilo que está passando no seu coração. A Bíblia diz que ele se sente atribulado, se sente triste, sente como que os seus olhos, cansados, e a sua alma e o seu corpo se consumindo. Talvez você esteja se sentindo assim, atribulado, com medo, às vezes, com alguma dificuldade, o coração apertado, angustiado, ansioso com alguma coisa que está acontecendo na sua vida. Olha que coisa linda, o autor começa invocando as compaixões do Senhor. Ele diz: compadece-te de mim. Então aqui nós vemos o salmista Davi, no Salmo 31, versículo 9, se apropriando desse Deus compassivo, desse Deus cheio de misericórdia, bondade, benignidade, compaixão. A palavra compaixão significa, compaixão, ou seja, com afeição, sensibilidade diante da dor alheia, daquilo que o outro está sofrendo, daquilo que a outra pessoa está passando. E o nosso Deus, assim, ele tem empatia, Ele se sensibiliza com a nossa dor, ele sabe das lutas, das batalhas travadas diariamente no nosso coração, e ele pode te ajudar. Se você buscar o Senhor de todo o seu coração, a compaixão de Deus, a empatia de Deus, o favor de Deus, a bênção de Deus virá sobre você. E te tirará de toda e qualquer tribulação, de toda e qualquer tristeza. Lembre-se que a tristeza também é uma decisão. Você pode decidir hoje não se deixar levar pela tristeza. E lembrar sempre, como diz Neemias 8:10, que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do crente, ela é supracircunstancial. Ela está além, acima das circunstâncias. Não depende de que todas as coisas possam ir bem na nossa vida. Não. Às vezes vão haver coisas difíceis, lutas, problemas, situações, dores, mazelas, sofrimento. O sofrimento faz parte da condição humana. Todos os seres humanos passam por essa condição, mas com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, o Deus de compaixão operará na sua vida, na minha vida, na nossa história.
Olha o que diz o versículo 10: gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Salmo 31, versículo 10. Então aqui ele está falando, né, no meio da sua aflição, no meio da sua dor, ele está dizendo que a vida dele é como uma areia que vai, né, que você enche a sua mão de areia. Uma vez nós vimos isso num filme do Paulo de Tarso, né, da vida de Paulo. A nossa vida humana, a vida terrena é como uma mão cheia de areia. E essa areia, você vai abrindo a mão, a areia vai caindo pela mão. Ela vai se esvaindo, ela vai sumindo, desaparecendo. E é assim, né? Seja na tristeza, seja na alegria, a nossa vida terrena é temporária, é apenas um parêntese em toda a linha da eternidade, em todo o tempo que Deus tem para nós. Por isso precisamos viver bem, não com tristeza, mas na alegria do Senhor, que é a nossa força. Ele fala, e os meus anos em gemidos. Ou seja, a vida de Davi era difícil, de muito sofrimento, de muito gemido. Ele diz, debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade. Ele reconhece aqui que o pecado é o maior causador de tristeza, de dor e de sofrimento. Ele reconhece que ele é pecador, ele fala da minha iniquidade. E será que você reconhece que é pecador? Entende a gravidade do pecado na nossa vida? Entende que o pecado é um vírus mortal muito pior do que o Covid, que pode assolar, destruir, desfalecer a nossa alma, detonar o nosso interior e afetar a nossa comunhão com Deus, bem como várias coisas na nossa vida. O pecado traz consequências terríveis. O pecado é de ordem pessoal e intransferível. Né? Só que a colheita do pecado, meus amados, além dele ser pessoal e intransferível, ou seja, o meu pecado eu não posso transferir para o outro, a colheita do pecado muitas vezes é coletiva, não afeta só você. Afeta o corpo de Cristo, que é a igreja, afeta os seus entes queridos, familiares, que te veem sofrer em meio àquele caos, em meio àquele problema, em meio àquela iniquidade. Então, lute contra o pecado, na graça de Deus, no poder do Espírito Santo. Nós já não somos mais, né, guiados pela nossa carne, somos governados pelo Espírito Santo. E com a ajuda do Espírito Santo, com a graça de Deus, no poder do Senhor, podemos triunfar sobre toda e qualquer iniquidade, pecado e mazela na nossa alma. Não tem por que os nossos ossos se consumirem. E aqui quando a Bíblia diz, meus ossos se consomem, está falando que pecados na alma, pecados no espírito, pecados que são gerados tanto no nosso interior quanto no nosso exterior, acabam gerando problemas aqui nos ossos. Os ossos aqui é um símbolo do corpo, da parte biológica do homem. Ou seja, muitas doenças hoje psicossomáticas são frutos de vidas de pecado. Não estou dizendo que todas, né? Nós sabemos que existem exceções a isso que nós estamos falando, mas muitas doenças crônicas, psicológicas, psiquiátricas, psicossomáticas, ou seja, da alma, que afetam o soma, que é o corpo, psico, alma, soma, o corpo, acaba gerando uma série de mal-estar, problemáticas biológicas, físicas, por causa da iniquidade, por causa do pecado. Eu não estou dizendo aqui que toda doença é fruto de pecado, não. A doença também é uma condição humana que envolve vários fatores, é multifatorial. Mas dentre eles, um dos principais, sim, são pecados. É o que nós vemos no Salmo aqui, no capítulo 31, versículo 10. No versículo 11 diz, tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Então nós vemos aqui o salmista Davi expressando o seu coração, seu sentimento como que de perseguição. Ele se sentia perseguido. Vamos pensar que Davi era rei de um império, de um reino em Israel, e ao redor de Israel, como hoje também, existiam várias nações inimigas que queriam destruir Israel. Assim como Israel hoje, o estado ali de Israel, quer ser destruído pelos países que estão ao seu redor, a maioria deles países árabes, querem destruir, querem dissolver, querem acabar com Israel.
Na época de Davi era a mesma coisa. Então Davi estava aflito com tudo isso, com seus inimigos, com aqueles que se levantavam contra ele, com aqueles, que queriam de alguma maneira destruí-lo, afetá-lo. Ele fala aqui de espanto, de opróbio, de adversários, de vizinhos, de horror e fugirem dele, uma espécie de sentimento também de vergonha. E é claro que nós entendemos no contexto que é por causa das iniquidades. A iniquidade gera vergonha, o pecado acaba gerando transtornos ao redor e dentro de nós, e todas essas situações que o salmista aqui relata. Aí entra o 12, estou esquecido no coração deles como morto, sou como vaso quebrado. Lembrando que aqui, principalmente o Salmo 31, é fruto daquela saída de Davi, depois da perseguição de Absalão, seu filho, que se insurgiu contra o seu pai, se rebelou contra ele, se levantou contra o seu pai Davi, que teve que sair fugido da da cidade de Jerusalém com os seus soldados mais próximos, e passou por toda aquela situação vergonhosa. Lembrando que tudo isso foi fruto do pecado do próprio Absalão, a sua insurreição, a sua rebeldia contra o seu pai, a sua desonra, ao seu próprio pai, mas também era fruto e consequência do pecado de Davi, do agravo que Davi fez contra o Senhor, se envolvendo com Betseba, que ainda era casada com o seu marido. A Bíblia fala que Davi matou, assassinou o marido de Betseba e, além disso, adulterou com ela. Então, tudo isso são consequências que vieram na alma, nas emoções de Davi, que geraram todos esses transtornos relatados aqui no Salmo 31. Por isso que ele sente isso, estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado. Ou seja, Davi está sentindo que aqueles que ele consideravam que os amavam, o seu povo, a sua gente, haviam trocado ele por seu filho Absalão. É um sentimento de frustração com pessoas, frustração com os seres humanos, frustração com expectativas que foram criadas em cima de pessoas e de alguma maneira essas pessoas o frustraram, o decepcionaram. Muitas vezes nós também nos sentimos assim, decepcionados, frustrados com pessoas. Às vezes as pessoas que nós mais amamos, mais nos doamos, foram as primeiras, assim como Absalão, a se levantarem contra nós, nos traírem, de alguma maneira foram desleais, foram ofensivos, produziram alguma espécie de ofensa ou injustiça contra nós, e gera todo esse sentimento, como se estivéssemos, como fôssemos um vaso quebrado. Davi fala assim. Irmãos, nós precisamos entender um plano maior dentre tudo isso. É Deus usando essas circunstâncias, muitas vezes, é claro que não é culpa nossa, no caso de Davi aqui sim era, mas para produzir em nós um sentimento de vaso quebrado. Isso fala de quebrantamento, de humildade diante de Deus e diante dos homens. Então, muitas frustrações, decepções, problemas, situações crônicas que vivenciamos, tudo isso, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, até nas coisas ruins que que podemos vivenciar, passar na nossa vida, é Deus produzindo quebrantamento, humildade, um coração alinhado com o coração dele, assim como diz a palavra de Deus. Aí vem o 13, pois tem ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Como eu falei, ao redor, os inimigos de Davi não estavam só ao redor, estavam dentro também do povo de Israel. Pessoas que se associaram a Absalão, um dos seus maiores conselheiros também, da cúpula de conselho de Davi, se voltou contra Davi e se associou a Absalão. Então nós vemos tudo isso, pessoas conspirando contra ele, pessoas querendo tirar a sua vida, mas Deus, de forma graciosa, compassiva, benigna, usou ainda de compaixão e misericórdia com Davi e o poupou de que os seus inimigos pudessem tirar a sua vida. Assim também é conosco. Se estamos em Deus, por mais que erramos, falhamos, se nos quebrantarmos como vasos quebrados diante do Senhor, por mais que o inimigo use pessoas para se levantar contra nós e de alguma maneira conspirarem contra a nossa vida,
Deus irá nos guardar. Aí entra o versículo 14 para nós fecharmos. Ele diz assim: quanto a mim, confio em ti, Senhor. E eu disse, tu és meu Deus. Ou seja, Davi restabelece aqui, em meio ao caos, em meio à crise, em meio ao problema, ele traz de volta onde está a confiança do coração dele. Ele olha todas as coisas que estão acontecendo ao seu redor, seus inimigos, seus adversários, tentando se levantar, tentando o destruir, mas ele traz de volta ao seu coração aquilo que dá esperança. Ele diz, quanto a mim, confio em ti, Senhor. Aí eu quero deixar uma perguntinha aqui para você. Você tem confiado no Senhor em meio às lutas, os problemas, as dificuldades, as tribulações? Aonde está a confiança do seu coração? Davi confiava no Senhor. Ele diz, confio em ti, Senhor. Tu és o meu Deus. Aí eu te pergunto, quem é o teu Deus? Quem é que tem o primeiro lugar, a primazia do seu coração? É o Senhor, o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra? Ou é o seu problema? Ou é aquela pessoa que você tem tido um coração amargurado, vingativo, raivoso, odioso contra ela? Muitas pessoas não perdoam outras pessoas e colocam aquelas pessoas que estão odiando, querendo se vingar, retalhar, em primeiro plano no seu coração. Só pensam nelas, só pensam em como destruí-las, só pensam em como se vingar e retalhar, tirando Deus da primazia do coração, do primeiro plano, e idolatrando aquelas pessoas debaixo de ressentimento e amargura nos seus corações. Querido, não faça isso. Perdoe, libere as pessoas do seu coração. Lembre-se, perdão não é um sentimento, perdão é um entendimento. E é uma decisão de obediência diante do Senhor. É entender a graça de Deus, revelada na cruz, a compaixão de Deus com relação à minha dívida enorme que eu tinha com o Senhor. E ao mesmo tempo a liberação do meu coração com relação às pessoas, não sonegando o perdão que eu recebi de Deus, dando também esse acesso de perdão ao coração de outras pessoas. A mesma graça que eu recebi de Deus, eu não sonego, mas libero sobre outras pessoas para que possamos viver uma vida livre, leve, sem fardos, sem pesos excessivos, vivendo na graça, no amor, na compaixão, na misericórdia e na bênção do Senhor. Quero terminar com Mateus capítulo 5, a Bíblia diz no capítulo 5, do Sermão do Monte, bem-aventurados os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Nós começamos com compaixão no versículo 9. E terminamos aqui com a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. A Bíblia diz, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Então lembre-se, Deus tem misericórdia, compaixão e graça sobre você. Mas para isso você precisa liberar o seu coração com relação a outras pessoas. Que a graça do Senhor, o amor de Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento, a misericórdia e as compaixões do Senhor venha sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Não fique aflito, confie em Deus, tenha Deus como seu Senhor. O Deus da Bíblia é o nosso Deus, é o nosso Salvador, é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, nele podemos confiar. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Que a graça e a paz de Deus venha sobre você. Se você deseja semear na nossa vida, ofertar de alguma maneira, conhecer o nosso ministério e participar conosco da pregação do Evangelho, que vai por todos os cantos através da internet, entre no site casanarrocha.com. Ali tem como você pode fazer isso. Além disso, tem artigos, vídeos, áudios, muito material de graça ali para você, cursos tremendos que você pode fazer, 8 cursos de graça no site casanarrocha.com. Também tem ali o nosso endereço da igreja, todos os domingos às 10 horas, estamos reunidos ali, e as nossas células também tem o endereço certinho, tem o telefone certinho para que você nos mande o seu contato, para que possamos te engajar nas células conosco, e você conhecer aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você.
Beijão do pastor Giovanni. Quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, coloca a vida do Samuel, Samuca, o Maicon Monteiro, lá em Belém do Pará, Silvana Lazarim, a Rosângela de Paula Souza, o Paulo Cristofoli, o Mário Siqueira, a Cleusa Silva, a Lloyd Carvalho, o Léo Manicardi, o Rildo Almeida, todos esses nossos amados irmãos, nós colocamos nas mãos do Senhor. E todos aqueles que vão nos assistir também, compartilhar com outras pessoas, deixar seus comentários, seus pedidos de oração. Pai, pedimos a Tua graça sobre eles, a unção, a glória e a bênção do Senhor. Que o Senhor seja o centro das suas vidas, que a Tua palavra seja o fundamento, que eles valorizem um relacionamento com o Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, venha sobre eles, manifesta a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder, a Tua glória sobre cada vida. Nós te pedimos isso, Senhor, perdoa os seus pecados, tenha compaixão deles e de mim, misericórdia de cada um de nós que somos pecadores, nos restaura, nos renova, nos eleva, Pai, na posição que está no Teu coração. Restaura todas as coisas, liberta o Teu povo, prospera os Teus filhos, abençoa cada dizimista, ofertante, cada um daqueles que se propuseram, Pai, a semearem na nossa vida, no nosso ministério. Nós colocamos estas famílias diante do Senhor, que sejam abençoadas, que as janelas do céu se abram, que haja chuva de bênção sobre os Teus filhos, que venha o milagre, a bênção, a maravilha, a manifestação da glória, da graça do Senhor, e a Tua resposta chegue através dos Teus anjos, através do poder do Espírito Santo. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus os abençoe, amados, que a graça e a paz do Senhor venha sobre vocês. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e um abração. Um abraço, amém e amém. Vai lá no casanarrocha.com.